Bom dia ou boa tarde, me chamo Luana Gregório, desenvolvi esse artigo com a professora doutora Maria Emília Zanderlich e tem como tema questões éticas da investigação baseada nas artes. Chegamos a essas problemáticas de investigação a partir das inquietações que vão surgindo nos nossos processos de pesquisa, especialmente em relação às questões éticas da investigação baseada nas artes, a IBA. Temos um levantamento buscando identificar o que tem sido produzido na pós-graduação em artes em relação a esses procedimentos éticos na IBA e apresentamos nesse artigo alguns resultados. Utilizamos como estratégia metodológica a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Fizemos essa escolha porque essa base de dados ela contém diversos trabalhos produzidos em 120 pós-graduações brasileiras. Na coleta de dados, utilizamos a palavra-chave investigação baseada nas artes, não fizemos nenhum recorte temporal e também nenhuma restrição em relação a programas específicos. Iniciamos o nosso artigo discutindo um pouco sobre o conceito de ética, que é trabalhado, pensado por diferentes pesquisadores, por diferentes campos do saber, uma dimensão importante das pesquisas acadêmicas, porque orientam o comportamento dos investigadores, também traz uma responsabilidade, um cuidado, uma transparência, tanto para os investigadores e investigadoras, como também para os participantes e a sociedade em geral, que vai entender como é que as investigações elas foram realizadas. Então, as pesquisas que envolvem, né, sobretudo a participação de seres humanos, elas precisam ser submetidas ao Comitê de Ética em Pesquisa, que é ligado ao Conselho Nacional de Saúde. Entretanto, existem algumas questões que são levantadas por algumas associações de pesquisadores, a exemplo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, que levantam discussões em torno dos critérios que são utilizados pelo Conselho Nacional para analisar as pesquisas do campo das ciências humanas, porque cada campo ele tem as suas especificidades, tem os seus procedimentos próprios, e de acordo com essas associações, não é coerente que as pesquisas em ciências humanas elas sejam analisadas a partir de critérios da saúde. Então, há algum tempo, essas associações elas vêm discutindo e pensando a necessidade de elaborar conceitos e elaborar critérios próprios, né, de cada campo do saber, especialmente das ciências humanas, para fazer essas análises das pesquisas que têm a participação de seres humanos. Entendemos também que é importante que essa discussão ela aconteça no âmbito, né, da ANPAP. A partir da nosso mapeamento, identificamos alguns trabalhos na área da educação, na área interdisciplinar e na área de artes. No campo da educação, identificamos esses 5 trabalhos, 4 deles são dissertações e uma tese. Em relação aos procedimentos éticos que foram utilizados, identificamos o termo de consentimento livre e esclarecido, que é apresentado aos colaboradores ou aos responsáveis desses colaboradores, em caso de menor de idade, como também a instituição escolar. Esse termo ele traz algumas questões como o anonimato, a confidencialidade, os riscos que envolvem a participação na pesquisa, os direitos também desses participantes. Identificamos falas reproduzidas por estudantes, mas sem a identificação dos mesmos, e também autorizações para usos de falas, no caso das pesquisas onde acontecem entrevistas, e essas partes dessas entrevistas elas são transcritas nos textos das dissertações e teses. Entretanto, encontramos que nos anexos haviam reproduções das cartas de sessão e continham dados completos dos participantes, como nomes, documentos, endereços e telefones. Encontramos também reprodução de cartas que foram direcionadas à diretora de instituição escolar, onde também aparecem os dados, aparece também documentação dos estudantes.
E encontramos também lista de professores que são ligados a uma secretaria de educação e a exposição dos dados como matrícula, níveis, lotação destes professores. Na área interdisciplinar, encontramos esses 3 trabalhos que foram realizados no Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política da USP, na linha de Arte e Sociedade. Em relação aos procedimentos éticos que foram adotados, percebemos a preservação da identidade dos e das participantes, o uso de um nome, mas sem uma identificação precisa, porque não tinha o nome completo desses participantes. Entretanto, também identificamos que não haviam menções das diretrizes éticas da pesquisa, como termos de consentimentos, acordos que são feitos com os participantes, a transcrição de conversas e outros materiais onde era possível identificar quem estava falando algo, e estas transcrições foram incorporadas, né, no texto da dissertação. Em relação aos achados na área das artes, encontramos essas 2 pesquisas. Sobre os procedimentos éticos, percebemos a preservação das identidades dos participantes, bem como a preservação da escola, o termo de consentimento livre e esclarecido, com todas aquelas questões de anonimato, confidencialidade, riscos que envolvem a participação, identificação também dos participantes só a partir de letras do alfabeto. Entretanto, não conseguimos identificar as diretrizes éticas que foram estabelecidas com estes participantes, né, sobre as condições de pesquisa, esses termos de consentimento, esses acordos que são realizados no processo de investigação. A partir deste mapeamento, entendemos que há uma necessidade de discutir os procedimentos éticos, né, por nós investigadores que fazemos pesquisas sobre arte, uma vez que existem procedimentos próprios e essas negociações que são feitas no processo de investigação, eles precisam estar descritos, precisam estar compreensíveis para os leitores, porque essas negociações, elas também fazem parte dessas diretrizes éticas e é preciso que a gente deixe isso explícito para os leitores, ou seja, os textos das nossas dissertações e teses, elas precisariam também conter estes acordos que são feitos nesses processos de investigação. A partir dos mapeamentos que realizamos, identificamos que as pesquisas na área de educação, elas indicam com mais precisão essas diretrizes éticas, mas ainda há algumas questões, né, como o anonimato, a confidencialidade e a privacidade, que nem sempre foram respeitados, né? Então, acontecia ali deixava, né, explícito, e exposto dados sensíveis desses participantes. Infelizmente, eu não pude estar no evento, mas a professora doutora Maria Emília Saderlich poderá ampliar com vocês essas discussões que são tão pertinentes para nós, investigadores e investigadoras do campo das artes. Essas foram algumas referências que utilizamos e obrigada.